Pastor Zaqueu é um amigo nosso de muitos anos. De manhã eu não tive coragem de falar há muitos anos, mas aí ele entrou e falou: eu conheço o pastor há muitos e muitos anos. Ele acrescentou muito ainda, né? Faz tempo que a gente se conhece, graças a Deus. É um homem de Deus, alguém que eu aprendi a amar. Conheço a história dele, missionário de campo, e agora trabalha aí na administração do AME África, junto com a Igreja Shalom, com a Socorro, com o Jorge, e toda uma equipe por trás desse trabalho. Amados, a evangelização no Brasil e no mundo não para. Você pode ter certeza disso. Independente da crise que nós estamos passando, pessoas continuam indo para o inferno, e nós precisamos continuar a falar do amor de Jesus para essas pessoas. Vai chegar um tempo que não vai adiantar mais falar, mas enquanto não fechar a porta da graça, é nosso papel falar de Jesus. É nosso papel anunciar sobre Jesus. E eles estiveram aqui de manhã. O Jorge trouxe uma palavra desafiadora. Daqui a pouco ele vai trazer essa palavra novamente, desafiadora ao seu coração. Mas eu quero que você pense nisso. Eu não posso ir, mas eu posso fazer. Eu posso ajudar, eu posso orar. Ele vai dar melhores explicações, mas eu quero que você abra o seu coração para isso. Porque nós precisamos. Nós temos outros lugares em que a gente ajuda, mas aqui, AME África precisa também da nossa ajuda, e a gente pode fazer missões em vários lugares ao mesmo tempo. Basta que o nosso coração seja apaixonado por almas. Se o nosso coração for apaixonado por vidas, como aquele que nos salvou qualquer coisa, e eu digo qualquer coisa, qualquer incentivo nos constrange a participar. Amém? Eu sou contigo. Boa noite, querida igreja. Não precisa. Que alegria estar aqui essa noite com vocês. Como foi uma bênção essa manhã. Eu agradeço muito à igreja, agradeço muito aos pastores por abrir essa oportunidade para a gente vir aqui falar um pouquinho mais do que o Senhor Jesus tem feito, além do que a gente está vendo aqui. Porque me chama muita atenção, queridos, eu não sei, pastor Gerson, mas a gente ouve tantas coisas sobre a pregação do Evangelho, como é difícil, e realmente é difícil, não é que seja fácil, mas nós não somos muito marqueteiros. Então a gente não fica ali falando, contando, mas nessa noite a gente quer contar, não só as dificuldades, mas o que o Senhor tem feito, quem o Senhor tem mobilizado, quem o Senhor tem trazido para a obra dele e feito tantas coisas, querido, tantas coisas têm acontecido no reino de Deus, e nós como igreja precisamos vibrar, precisamos nos alegrar com os feitos dele. Amém? Então, eu sou o Zaqueu, sou casado, tenho 3 filhos, e eu tive uma grande alegria em 2017, até estava ali mostrando uns videozinhos antes de começar o culto, de quando eu fui para Guiné-Bissau, né? Eu fui levar a Socorro, eu queria convidar a Socorro e toda a família, não sei se o pastor Jorge, não estou vendo ele aqui, mas as meninas eu queria, a Grazi, queridos, eu fui em 2017, porque a minha querida esposa, como obstetra, fez o parto da Socorro, né? A Grazi nasceu e eu fui levar eles lá em Guiné-Bissau. E eu me recordo, hoje eu estava lembrando, Socorro, porque normalmente a gente vai de canoa, mas naquele dia, na ida, nós fomos de voadeira, né, de lancha, né? E a Grazi era recém-nascida. Olha só o tamanho da Grazi, que linda que elas são. Lindas, né? Então está aqui a família. Está faltando o pastor Jorge? Pouquinho você vai ver, vai ouvir o pastor Jorge, a mensagem direto do céu, através da vida do pastor Jorge, mas está aqui essa família abençoada. A Socorro é brasileira, casada com o pastor Jorge, que é guineense, né? E lá ele serve, são os nossos diretores do AME África para Guiné-Bissau. Então, eles têm servido a Deus lá, Deus tem usado muito a vida deles, tem feito grandes coisas naquele país, naquelas ilhas. A Socorro vai contar um pouquinho, a dinâmica está aqui, o homem. Vai contar um pouquinho
do que o Senhor Jesus tem feito naquele lugar. Pode colocar o banner? Aqui tem o banner e logo depois eles vão passar toda a apresentação do PowerPoint. Isso. Socorro. Deus te abençoe, Deus te use, como tem feito até agora, em nome de Jesus. Vamos. Boa noite. Paz do Senhor Jesus, amém? Quero dizer que é uma alegria estar aqui com a igreja. Estivemos aqui de manhã e estamos novamente essa noite. E para nós é uma alegria muito grande poder mostrar o que Deus está fazendo em Guiné-Bissau. Nosso Deus, Ele não tem limites. Ele trabalha no mundo todo, amém? E Ele é um Deus que, pela sua infinita misericórdia, usa nossas vidas para poder realizar a vontade dEle aqui na terra. Amém? Então, eu sou brasileira, como o Zaqueu já falou, mas estou em Guiné-Bissau há 22 anos. E nós trabalhei por 5 anos solteira, mas depois de 5 anos, em 2005, casei com o pastor Jorge, e hoje estamos juntos lá fazendo a obra de Deus. Então, como o Zaqueu já apresentou a gente, temos as nossas 2 filhas, estamos lá servindo a Jesus. Eu queria mostrar um slide para vocês, para poder mostrar um pouquinho como é a realidade de lá e o que o Deus está fazendo, amém? Então, queria mostrar primeiro o slide. Então, aqui nós fazemos parte da missão AME África, que faz parte da Igreja Shalom em Curitiba. É uma ONG que tem trabalhado para que Deus possa mudar a realidade daquele país. Guiné-Bissau é um país, está entre os 10 países mais pobres do mundo, há muita pobreza, muita miséria, muita dificuldade, mas o amor de Deus através do amor de Deus, temos feito grandes coisas ali para poder mudar aquela situação. E Deus tem usado as nossas vidas. Próximo slide. Então, aqui é a minha família, que você já conhece, a Graziele e a Gabriele, eu e o Jorge. Próximo. Então, como eu falei, Guiné-Bissau é um país muito pobre, tem muita necessidade. Agora mesmo à tarde, estava conversando com o pastor, e nós trabalhamos durante 7 anos, que foi a primeira ilha que nós fomos trabalhar, chamada Caravelas. Caravelas é uma ilha, é a última ilha. Guiné-Bissau tem um arquipélago de ilhas, são 88 ilhas, mas somente 22 ilhas são habitadas. Então, dessas 22 ilhas, tem mais ou menos 88 mil pessoas. Então, nós trabalhamos em uma ilha mais distante do continente, que é chamado Caravelas. Nós chegamos nessa ilha no ano de 2004. Então, é uma ilha bem primitiva, com muita necessidade. Para você ter ideia, em 78, foi a última presença de educação na ilha. Nós chegamos lá em 2004, só tinha uma pessoa que sabia ler na aldeia. Na ilha, naquela aldeia que nós estávamos, somente uma pessoa que sabia ler. Então, quando tinha alguma carta, alguma coisa para ler, tinha que esperar aquela pessoa. Nós abrimos escola no ano de 2005 e, para a glória de Deus, nós temos já pessoas fazendo faculdade na capital. Temos um rapaz que está fazendo medicina e uma moça que está fazendo enfermagem, que é daquela ilha. Então, hoje, se você chega lá naquela ilha, naquela aldeia, a maioria de todos os jovens, adolescentes já sabem ler e escrever. Amém? Então, próxima foto. Essa é uma das realidades lá, a pobreza realmente. Em Caravelas, eles comem uma vez por dia, amados. Eu estava conversando agora à tarde com o pastor. Eles, 7 horas da noite, é a primeira e última refeição do dia. Então, eles ficam o dia sem comer. Essa é a realidade da ilha de Caravelas. Não é toda a Guiné-Bissau, não vá confundir. Mas muitas partes de Guiné-Bissau, como a capital, onde nós trabalhamos hoje, que é uma ilha chamada Bubá, que é uma ilha mais desenvolvida, não é essa a realidade que a gente encontra lá. É mais os lugares mais pobres. Próximo. O que predomina no arquipélago dos Bijagós, que é o povo que vive nessa ilha, a etnia Bijagó. Guiné-Bissau tem mais ou menos 27 etnias. Então,
a etnia que está nas ilhas chama-se Bijagó. Então, esse é o povo, e a religião predominante é animismo. Guiné-Bissau tem mais ou menos 50 e pouco por cento é muçulmano, e mais ou menos 48, 49% é animista, e cristão é muito pouco, mais ou menos 5% do país. Então, essa é a realidade. Essa religião animista é uma religião, tem muito espiritismo, tem muita macumba, muita cerimônia, sacrifício, invocação de espírito. E eu falo que é a macumba de alto nível, né? Quando nós chegamos em Caravela, a gente via as pessoas endemoniadas, falando assim diferente, se arrastando no chão, coisas assim, mesmo bem pesado lá. Mas hoje, graças a Deus, com a presença do Evangelho, muita coisa já mudou. Amém? Próximo. Guiné-Bissau existe muito trabalho infantil também, as crianças começam a trabalhar muito cedo. Você não, nas aldeias, nos lugares mais pobres, assim, que tem mais necessidade, você não vê criança brincando com brinquedo, é mais trabalhando. Né, as crianças muito pequenas buscando água, outros capinando, outros vendendo coisas na feira, e assim que é a vida dessas crianças. Próximo. As escolas realmente tem muitas escolas bem precárias, nas aldeias, em algumas ilhas, tem lugares que não tem escola, tem lugar que as escolas funcionam debaixo de árvores, tem escolas que funcionam como essa que você está vendo aqui, outras em situações bem precárias, né? E também as escolas lá em Guiné-Bissau, os professores batem nas crianças, né? Então, nós criamos uma escola chamada Escola por Princípio, onde nós ensinamos os princípios da Palavra de Deus, e lá nós mostramos o amor para essas crianças. Não batemos, e as crianças amam estar na escola. Hoje a nossa escola em Bubaque é uma referência, é uma das melhores escolas da ilha, e todas as crianças gostam de estudar lá. E muitos pedem para ir para lá. Agora nós não temos mais espaço na escola, porque é muita criança. Próximo. Aqui vou mostrar um pouquinho, aqui mostra um pouquinho a linha do tempo lá o que nós estamos fazendo. Então, igreja, nós temos igreja em Bissau, que nós estamos começando agora na capital. E por que estamos começando igreja em Bissau, na capital? Porque essas pessoas que estudam em nossas escolas, tanto em Bubaque como em Caravela, eles têm que ir fazer faculdade na capital. Então, eles vão para lá e não tem, às vezes, uma igreja de referência para poder participar. Então, já começamos as nossas reuniões e vamos abrir igreja. Já temos igreja em Caravela, temos igreja em Bubaque, onde nós moramos hoje, na outra ilha, e abrimos uma outra igreja, acabamos de construir uma outra igreja em Bruce. Bruce é uma aldeia que fica 18 quilômetros de onde nós moramos até o local onde nós construímos agora. Próximo. Então, aqui mostra um pouquinho da linha de tempo, as datas que nós começamos, em Caravela 2004, e aí em 2005, construção da escola em Caravelas, 2010, chegada em Bubaque, e aqui você pode ver um pouquinho do que a gente tem feito durante esse tempo, até 2022. Próximo. Então, aqui eu quero mostrar, né, a gente não quer mostrar só a parte difícil, mas também o que Deus tem feito, as conquistas, o que Deus tem realmente feito naquele lugar. Ali um pouquinho da nossa escola, tem uma foto dos nossos alunos. Aqui as crianças, na festa, nós temos... aqui no Brasil, o Dia das Crianças é 12 de outubro, lá é 1 de junho, então nós fizemos uma festa com muito brinquedo, muita comida, refrigerante, que é uma coisa que eles não bebem muito, mas naquele dia nós demos para todas as crianças. Essa foto acima é a foto da nossa igreja em Bubaque, é a maior igreja de Bubaque, é o lugar onde as pessoas usam também para várias reuniões, porque é a igreja que tem um espaço maior para fazer eventos. É lá que nós fazemos nossas festas da escola, formatura, é um espaço referência lá na ilha. Próximo.
Então, aqui, como eu falei, nós acabamos de inaugurar essa igreja chamada, numa aldeia chamada Bruce. Então, nós tem mais ou menos 4 meses que nós inauguramos essa igreja, que tem sido, é a única igreja daquela aldeia. Nunca nessa aldeia tinha tido uma igreja. Essa é a primeira igreja daquela aldeia. Amém? Próximo, então, aqui continua sendo a igreja de Bubaque, onde nós estamos. Tem mais ou menos 150 pessoas lá. Próxima foto. Aqui é a escola, essa de cima é a escola de Bubaque. E embaixo é a escola de Caravelas, onde nós, a primeira escola que nós construímos lá em Caravela. Próximo. Como eu falei para vocês, muitas pessoas procurando para estudar na nossa escola. Então, tem 2 anos que nós temos aulas do pré-escolar na nossa igreja, e esse ano começamos a construir essa outra escola, que vai ser o pré-escolar, onde nós vamos ter mais outras turmas lá, porque lotou a outra escola e não tem mais espaço. Então, em outubro, agora vamos dar início às aulas, já vamos começar a aula nesse espaço. Próximo. Aqui as crianças brincando lá no parquinho. Próximo. Nós trabalhamos também muito com sensibilização de limpeza na ilha, porque a ilha tem muito lixo, então nós trabalhamos muito com limpeza também, fazemos um trabalho social também na ilha, através da escola. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês, onde vai ter mais sobre o trabalho, e que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos retornando terça-feira. Ore pela nossa viagem, para que Deus nos leve e possamos chegar em paz lá e continuar a obra que Deus nos entregou nas nossas mãos. Amém? Deus abençoe. O vídeo. Essa é minha Guiné-Bissau. Nós somos o África. Nossa missão é transformar a realidade local através do princípio e amor de Jesus. É um sonho que Deus colocou em nosso coração. O projeto começou há 19 anos. Nós implantamos 4 igrejas, 3 escolas para oferecer educação de qualidade e levar a palavra de Deus em um país que poucos conhecem a Jesus. Mesmo as pequenas doações fazem a diferença. Com a ajuda dos mantenedores, nós investimos em alimentação, saúde, educação, vestimenta e infraestrutura. É um cenário muito difícil, com alto índice de analfabetismo e trabalho infantil. O nosso maior desafio sempre foi a realidade geográfica, econômica e social do país. O sonho do AME África se tornou realidade graças ao apoio e os recursos de pessoas como você. Nossos missionários na Guiné-Bissau e nossos mantenedores ajudam para que cada vez mais crianças e adolescentes e suas famílias tenham acesso à educação, conheçam o amor de Jesus e possam se alimentar e se medicar com qualidade. Hoje o AME África tem uma equipe de 63 pessoas e a maioria é guineense. Mais de 450 pessoas participam de nossas 4 igrejas na ilha de Caravela, Bubaque e também na capital Bissau. Nossas 3 escolas têm mais de 500 alunos entre 3 a 14 anos, como eu. Neste ano, por meio de ações voluntárias e atendimento a toda a comunidade, mais de 9.500 vidas foram impactadas. 3.900 pessoas conheceram o amor de Jesus e o aceitaram como Senhor e Salvador. O amor de Deus transforma
nossas vidas. O trabalho tem sido bastante desafiador, mas repleto de glórias e conquistas para toda a nossa comunidade. Estamos expandindo as séries em nossas escolas para que as crianças possam estudar por mais tempo perto de casa. Reformamos a escola de Caravela, estamos construindo mais um espaço para a nossa escola em Bubaque, além de trocar as cercas, proporcionando um espaço mais seguro e organizado. Concluímos e inauguramos a igreja de Bruce, que também irá abrigar 2 turmas para a comunidade. Na nossa ação social para o Dia de Sensibilização para a Limpeza de Bubaque, somamos nosso trabalho com outra escola, inspirando mais pessoas a cuidar da nossa ilha. Realizamos uma festa de Dia das Crianças, que em Guiné-Bissau é no dia 1 de junho, com muitas brincadeiras, presentes, comida e celebração. Elas amaram. No futuro, desejamos ampliar nossas escolas, inaugurar uma farmácia para atendimento de emergência, construir um parquinho para as crianças e implantar novas igrejas em toda a Guiné-Bissau. Por isso, precisamos de todo o apoio. Nesses anos de projeto, vidas foram salvas e completamente transformadas graças aos esforços missionários de toda a comunidade. Você também é um missionário quando doa, ora e abençoa a obra de Deus. Como cristãos, Deus nos chama para levar o Evangelho até os confins da terra. Você pode fazer parte dessa missão, orando por nós, contribuindo e sendo um voluntário nas mais diferentes áreas de atuação. Com aproximadamente R$50 por mês, é possível manter uma criança na escola o ano inteiro. Esse valor pode vir de uma ou mais contribuições. Se continuarmos unidos, podemos transformar a vida de mais guineenses, combatendo a dura realidade local e realizando o sonho de vivermos em um mundo melhor. Vamos juntos? Acesse o site, acompanhe as nossas redes sociais e saiba como ser um dos nossos mantenedores. Faça parte desta missão, seja um doador, intercessor ou voluntário. Ame a África, transformando através do amor. O pessoal que está nos assistindo em casa tem esse QR Code, a mesma ficha que está aqui, você pode acessar através desse QR Code que está na tela do seu computador, do seu tablet. E eu quero aproveitar esse momento, enquanto o pessoal ainda está distribuindo as fichas, convidar o pastor Jorge para estar subindo aqui. Pastor Jorge, Deus te use como já tem feito até agora, em nome de Jesus. Boa noite. Graça e paz. Amém, igreja? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. E vamos orar pedindo a sabedoria do alto para as nossas vidas. Que haja compreensão, que haja lucidez da palavra de Deus nos nossos corações. Que haja transformação, que essa palavra vai ao encontro de cada um conforme a sua necessidades. Querido Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, eu te peço em nome de Jesus, que esse ambiente seja consagrado, que esse ambiente seja puramente consagrada com o sangue de Jesus Cristo, que toda distração, que todo o espírito maligno, o espírito contrário à tua palavra, Deus, que saia agora neste lugar. Nós queremos a presença do Espírito Santo, como sempre. Pedimos, Senhor Jesus, a tua unção, que esta tua palavra seja ministrada com clareza, em nome de Jesus.
Nos abençoe, Pai, esta noite, Senhor Jesus, que possamos aprender algo para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sabia que eu deveria repetir a mesma palavra de manhã, então eu trouxe uma outra palavra para esta noite. Amém? Eu creio que Deus tem alguma coisa para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Coisas novas. Primeira Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, de verso 1 a verso 3. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem, se até amanhã, a essas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertencia a Judá, deixou ali o seu moço. Amém, igreja? Não tente sair do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu creio que tu estás aqui hoje à noite porque Deus tem um propósito para a sua vida. Eu creio que você não veio por acaso, simplesmente porque você quer participar de mais um culto. Cada vez que nós viemos à igreja, Deus tem algo novo para as nossas vidas. Eu vi uma história que um homem estava entrevistando um pastor. E esse homem era ateu, querendo esnobar do pastor. Falou que igreja é coisa ultrapassada, que igreja não tem mais significado, não tem mais relevância, porque a palavra é a mesma. Então, Deus deu sabedoria para este pastor, ele respondeu para este repórter. Falou: eu casei com a minha esposa há 30 anos. E durante 30 anos, a minha esposa faz pratos maravilhosos para mim e gostosa. Eu não me lembrei do primeiro prato que ela fez, nem de segundo, nem de décima, nem de mais pratos. Mas uma coisa eu sei, que o primeiro prato que ela fez para mim, apesar de eu não ter lembrado, mas naquele dia que eu comi a comida dela, eu fiquei nutrida. Amém, igreja? Assim é a palavra de Deus. Não necessariamente que nós vamos guardar tudo, mas cada dia nós nutrimos, nós alimentamos da palavra que nós ouvimos naquele dia. Amém? Deus é maravilhoso. Assim que funciona. Muito bem. Não deixe sair do propósito que Deus tem para a sua vida. Fique firme nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Elias, conhecemos a história de Elias. Quem era Elias? Um grande profeta, um homem tremendo, um homem que orava e caía fogo do céu. Um homem corajoso, mas chegou o momento, ele ficou com medo e fugiu da sua responsabilidade como profeta. Às vezes tem algumas coisas que acontecem na nossa vida para nos tirar do foco. Aqui podemos ver 3 coisas muito importantes que às vezes tentam nos distanciar do propósito de Deus. Primeira coisa são fatores sociais. Fome, dificuldades,
falência, desemprego, dívida no banco, conta a pagar. Esses fatores, muitas das vezes, nos tentam tirar do foco que Deus tem para as nossas vidas. Ficamos tão focados nessas coisas que acabamos aos poucos saindo do prumo de Deus. Fatores naturais, doença, casamento, dependendo como você está no seu casamento, pode tirar você do foco. Morte. Elias fugiu porque ele estava com medo de Jezabel. Era situação muito difícil para ele. Então, esse fator natural tirou Elias do foco, que era cumprir a missão de Deus na sua vida. E tem fatores espirituais. Falta de fé, vontade para ir na igreja não tem mais, frieza espiritual, pecado, imoralidade e muitas outras coisas que tentam nos tirar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu estou falando, não tenta sair do propósito que Deus tem para a sua vida. Vamos ver alguns exemplos de homens que tentaram sair do propósito de Deus. Abraão, por exemplo. Abraão tentou sair do propósito de Deus quando teve fome em Canaã. Ele saiu do propósito de Deus. Tentou sair do propósito de Deus. Foi para o Egito com Sara, sua mulher. E ainda, nessa caminhada, ele entrou em acordo com Sara. Falou para Sara, Sara se perguntar, fala que tu és minha irmã para salvar a minha vida. Tudo bem, chegaram no Egito. Ló estava em companhia de Abraão, tentou mais uma vez sair do propósito de Deus, indo para lados das campinas verdes de Sodoma e Gomorra. Ele estava sob proteção de Abraão. Moisés, depois de matar um egípcio, fugiu para o deserto de Midian. Jonas, conhecemos a história. Mais uma vez, Deus tem uma missão para Jonas. Jonas vai para a cidade de Nínive. Jonas foi para a cidade de Jope. Depois, finalmente, chegou a Tarsis. Elias, que nós acabamos de ler, saiu da presença de Deus, tentou fugir de Jezabel, foi para Berseba, depois desceu para o deserto, mais tarde chegou ao Monte Sinai, que é monte de Deus. Agora, o que acontece com as pessoas que tentam fugir do propósito de Deus? Esse exemplo que eu citei aqui, o que acontece quando você tenta sair do propósito de Deus? Olha, a cultura é uma coisa muito forte, não sei. Na África, Satanás para nós na África é branco. Tem cor, pele branca. Parece aqui, Satanás tem pele de, sei lá, preto, uma coisa assim. É assim ou não? Não, mais ou menos. Mas lá, Satanás para nós é branco. Satanás não é preto lá. Olha como funciona a mente das pessoas. Claro, somos pretos, Satanás nunca podia ser preto. Eu não sei aqui qual é a cor que a cultura, sei lá, as histórias contam. Mas nascemos nessa cultura dizendo que tem cor branco. Pode não ser branco, mas tem cor branco. São mitos. Então, Abraão, quando ele saiu do propósito de Deus, Deus falou para Abraão, eu vou te dar uma terra de Canaã. Terra de Canaã. Deus chamou um nome, Deus deu uma direção.
Chegou na terra de Canaã, tinha fome. Ele fugiu, saiu, foi para o Egito. O que aconteceu com Abraão quando chegou no Egito? Quase que perdeu a sua esposa. Quase que o propósito de Deus de ser pai de multidão não cumprisse na vida dele, porque ele saiu do propósito. Quantas famílias já são destruídas porque o marido ou a esposa ou a família não vigiaram e saíram do propósito? A sociedade está hoje distorcida por causa do ensinamento errado, maligno, que tira as pessoas do propósito que Deus nos criou. Criou a humanidade. Para quê? Para ter comunhão com Deus, para ser um povo abençoado, louvando o nome de Jesus. Quase que Abraão perdeu a promessa de Deus. Simplesmente, ele saiu do propósito. Muitas famílias hoje, muitos divórcios, porque as pessoas saem do propósito. A Bíblia ensina que casamento é uma vez apenas. O mundo ensina, não, você pode casar quantas vezes você quiser. Na África, você pode casar uma quantidade de mulheres que você quiser. Na cultura, é normal. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem problema, isso é cultural. Isso acaba servindo de impedimento para muitos homens não se entregarem a vida a Jesus, porque eles acham que, sendo crente, eu vou perder esse privilégio de ter muitas esposas. O homem não foi criado para isto. Deus criou Adão e Eva com um propósito. Amém? Ló, a Bíblia fala que ele foi para as Campinas Verdes do lado de Sodoma e Gomorra e perdeu a sua esposa, como nós bem sabemos. Perdeu a esposa e terminou bêbado dentro de uma caverna com as 2 filhas. Por quê? Ele saiu sob proteção, sob a bênção que estava com Abraão. Quantas igrejas hoje que se romperam simplesmente porque uma parte da liderança não quer ficar sob. O problema da humanidade hoje é não querer ficar debaixo. A mulher não querendo ficar debaixo do homem, o homem não querendo ficar debaixo da mulher. Os filhos não querendo ficar sob a disciplina dos pais. Isso é problema sério. Como é que nós, como a igreja de Cristo Jesus, como é que nós, como um povo de Deus, vamos ser um povo exemplar? Precisamos de estar dentro do propósito de Deus e as coisas vão fluir nas nossas vidas. Amém? O mundo faz de um jeito, mas nós temos que fazer do jeito da palavra de Deus. Amém? Ló foi por causa da vista. A campina era bem regada, bem tratada, então ele pensou já em lucro, ter animais, e foi, até que... Mas ainda Deus, na sua misericórdia, Deus fez algo maravilhoso. Moisés, conhecemos bem a história de Moisés. Moisés matou o egípcio e depois fugiu para o deserto de Midian. Mas Deus ainda na sua bondade, Deus foi lá na sarça ardente. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. Eu ouvi o grito do meu povo, o seu gemido, e eu te enviarei a livrar o israelita sob o poder de Faraó. Irmãos, somos chamados para isso. Tirar as pessoas do Egito, tirar as pessoas da escravidão, tirar as pessoas sob a opressão de Satanás, mas muitas das vezes tentamos fugir desta responsabilidade. E essa responsabilidade passa a ser do pastor, passa a ser da liderança da igreja. Pastor não gera pastor. Pastor gera pastor. Ovelha gera ovelha. Então, quem deveria, na verdade, trazer ovelha para essa igreja? É o pastor ou é a ovelha?
São as ovelhas. Ovelha, no mundo biológico, gera ovelha. Pastor tem que gerar líderes, produzir mais pastores. E ovelhas têm que gerar ovelhas. Para de jogar a culpa para o pastor. Para de falar, não é pastor, não, tu é pastor. Já dei oferta, já dei dízimo, pronto. Não funciona assim. Amém, igreja? Assim que deveria ser, infelizmente não acontece. Nós, pastores, que temos que fazer isto, que temos que... o pastor que é culpado, o pastor... Lembra, o povo não entrou na terra prometida, não pela falta de dinheiro, não porque eles não davam dízimo, por causa de murmuração. Duas vezes murmuração. Amém? Cuidado com as suas palavras. Sansão, por exemplo, Sansão também desceu para Timnate e posteriormente para Gaza. Nós sempre, a história foi contada para nós desde criança que Sansão se casou com Dalila, por causa disso ele perdeu o seu direito de ser nazireu. Não, ele se contaminou matando o leão. E a regra, como nazireu, ele não podia ter contato com o morto. A partir desse momento que Sansão começou a perder a unção. Irmão, nossa vida espiritual, nós não caímos uma vez, nós caímos gradativamente, aos poucos. Temos que ter capacidade para compreender que nós estamos descendo aos poucos. Quando Eva foi tentada por Satanás, foi um processo. É assim que Deus falou. Depois, não, podemos comer isto. Indo até na queda. Amém, irmãos? Olhe onde você está. Como você está. Sansão perdeu o direito que ele tinha de ser um nazireu. O que é um nazireu? Uma pessoa consagrada, uma pessoa separada. Para Deus, use exclusivamente para Deus. Nós somos objetos, somos instrumentos exclusivamente que deveria ser usado para a glória e honra de nome de Jesus, amém? Só isto. Quantas vezes entregamos, Paulo fala, não deixe entregar os seus membros como instrumentos para o mal. Jonas desceu para Jope e depois foi para Tarsis. Elias fugiu de uma mulher. Em Guiné-Bissau, homem fraco, homem que não tem postura, homem que não tem posição, nós chamamos de homem banana. Bem madura, banana madura. Eu acho que Acabe era um desses homens. Não sei se tem aqui nessa sala homens desse jeito. Aqui não tem. Amém. Então tudo Acabe contava para a esposa, tudo ele contava. Nabote não me deu horta, contou para a menina. E aí Elias fez isso, matou os profetas, contou para a menina. Tudo ele contava. E a mulher era brava. Irmãos, Deus teve misericórdia na vida de Abrão. À noite, o anjo do Senhor apareceu para Faraó, falou para Faraó, não mexa com essa mulher, porque ela é consagrada de mim. Livrou Abrão. Ló, quando foi para Sodoma e Gomorra, ele foi capturado e foi levado para Sodoma. Abraão intercedeu para Ló. E Deus mandou os anjos para tirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Porque Deus é Deus de promessa e as promessas de Deus não falham. Amém? Moisés fugiu, mas Deus apareceu para Moisés numa sarça, numa árvore. Falava. Uma árvore que falava. Deus é Deus. No Alcorão, por exemplo, tem um texto que fala, Deus vê sem olhos, Deus fala sem boca, Deus anda sem mãos, sem pés, Deus trabalha sem mãos e Deus é poderoso. Deus é Deus.
Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Então para de reclamar e fique dentro do propósito que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar. Deus usou uma árvore, falou para Moisés: tira a sandália, aqui é santo, aqui não é como o palácio de Faraó, não, aqui é fogo, se você brincar eu te queimo, você morre. Aí Moisés percebeu que algo estava diferente. A presença de Deus é a presença de Deus. Não sei aqui, lá em Guiné-Bissau, a internet é coisa nova, começou a chegar, você prega as pessoas na internet. Cachorro na igreja, criança correndo, é uma bagunça. Eu já fui numa missa na igreja católica, era um funeral. Eu cheguei na igreja católica e fiquei observando, olha, coisa muito ordeira. Falamos que eles são muito frios, mas são muito organizados, coisa bem... Os cultos, às vezes, lá em Guiné-Bissau, eu estou falando da minha igreja, não sei, não conheço aqui. Não me entende mal. Eu estou falando de lá. É uma bagunça, um conversa com outro sai, e aquela coisa fica... O lugar onde nós estamos é lugar santo. Quando nós entramos aqui, é casa de Deus. É lugar onde nós temos que ter reverência, temos que ter respeito. Assim como Deus falou com Moisés. Não brinca não, aqui é terra santa. Tira todo o lixo dos seus pés. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Pagou a passagem. São aquelas pessoas que mostram: eu tenho dinheiro, é meu dinheiro, eu vou fazer com o meu dinheiro o que eu quiser. Não, o pastor não pode mandar em mim? Não. Jonas foi lá, comprou a passagem, entrou no navio, e dormiu. Desceu para o porão e ficou dormindo. São aquelas pessoas conformadas, não fazem e nem atrapalha, nem deixa outras pessoas fazerem. E foi para Tarsis. Irmão, Deus levou Jonas para Nínive, porque era Nínive que Deus falou para Jonas ir. Irmão, se Deus falou para você ir fazer missões num lugar que Ele, Deus, indicou para você, vá. Amém? Eu já escutei muitos aqui no Brasil. Aí eu falei: eu quero ir para Guiné-Bissau. Mas quando eu me aposentei. Você aposentou porque você não tem mais forças para produzir, para trabalhar no seu país, na sua empresa. Agora você vai para missões. Vai. Missões é para quem tem força, energia. Sabia disso? Eu estou falando sério. Não é para a pessoa aposentada. Você pode ir para visitar 15 dias, 3 semanas, ou 1 mês, 3 meses, 6 meses, tudo bem. Mas em missão, se Deus te chamou, vai, enquanto você tem vigor ainda. Amém? Você vai produzir muito mais. Claro, eu não estou tentando menosprezar as pessoas já aposentadas. Mas se Deus te chamou, jovem, por que você vai adiar até quando você ficar velho? Agora, se Deus te chamar velho, vai com a tua velhice e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Jonas foi para Nínive. Como, querendo ou não, chegou a Nínive. Ele ia de barco, mas depois a Bíblia fala que um grande peixe engoliu Jonas e foi vomitado em Nínive, porque era objetivo, destino de Jonas era Nínive. Nosso destino hoje, nosso alvo hoje é Guiné-Bissau. Hoje, eu não posso inventar, não, eu vou para Afeganistão, eu vou para Iraque. Se Deus não me chamou para Iraque, eu não vou produzir, vou ficar muito mais frustrado. Fique onde Deus te colocou. Eu falei isso de manhã. Se você quer ser um missionário, começa aqui, em Jerusalém, e vai até aos confins da terra. Amém? Então Elias fugiu da presença de Deus. Foi embora. Eles todos tentaram fugir. Eles tentaram fugir da presença de Deus. Mas Deus, o que Deus tem para você é para você.
José. Os irmãos ficaram com inveja de José, porque José era um sonhador. Mas a Bíblia não fala que nenhum dos irmãos de José sonhou algum dia. Sonho era só para José. Os irmãos ficaram com inveja de José por causa da túnica, mas ninguém da família de José, depois de José for vendido, ninguém usou a túnica de José, porque era para José. Amém? O que Deus tem para você é para você. Não importa os invejosos, não importa lutas, não importa tribulação, não importa desânimo, não importa dificuldade, não importa nada. Se é Deus que tem isso para você, é para você. Receba isso em nome de Jesus. Você pode enfrentar lutas. Lutas vão vir, mas fica no propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para o seu emprego, para a sua cidade. Paulo escrevia, eu gosto muito de ver as cartas de Paulo. Paulo escrevia aos Tessalonicenses. Paulo não escrevia aos crentes de Tessalônica, não. Ele escrevia as cartas aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Romanos. Ele incluía toda a cidade nas suas cartas. Amém, igreja? Nós, igreja, temos essa responsabilidade de ser luz, de ser influência, de ser sal, de ser um exército poderoso em nome de Jesus, para conquistar as vidas para o reino de Deus. Não saia do propósito que Deus tem para a sua vida. Não faça isso. Fique. Cada um de nós conhece a si mesmo. Você sabe quais são as promessas que Deus tem para a sua vida. Mas o diabo vai fazer de tudo para você descer, para você afundar, para você descer e descer, até você sair da vontade de Deus para a sua vida. Não deixe isso acontecer. Você está aqui hoje porque Deus tem algo para a sua vida. Aqui é o melhor lugar para você. Aqui é o lugar para você ouvir a palavra de Deus e ser transformado em nome de Jesus. Amém, igreja? É isso. Todos eles tentaram sair, mas ninguém. Sansão, mesmo Sansão perdeu a vista. Mas depois, no último reduto da vida, ele clamou a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa e me dá força para eu poder vingar dos meus inimigos. Mesmo no fim, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Apesar dele não saber lidar com essas coisas. Tem crentes que não sabem lidar com bênção. Quando Deus abençoa, sai da igreja. Quando Deus prospera ele acha que ele é o dono de tudo. Tem crentes assim. Lá, tudo que eu falo é lá, eu não sei, aqui. É assim. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra esta noite. Nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero... Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.